E aí, galera, tudo bom com vocês? Estamos aqui novamente com mais uma aula de física. Hoje é a nossa aula 13. Eu, professora Evanice, juntamente com minha orientadora, a doutora Priscila Passe, estamos aqui com vocês para acompanhar vocês nesse processo do cursinho Vem para Unir 2021. E antes de iniciar a nossa aula, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar a notificação e dar a nossa curtida, né? Dar o like no vídeo. Então, vamos lá para a nossa 13ª aula. Hoje vamos falar sobre gases, né? O que são os gases? O que é um gás, né? Um gás é um líquido homogêneo, geralmente de baixa densidade e de baixa viscosidade. Gás tem volume definido, não tem volume definido, né? O gás não tem volume definido. Bom, as leis dos gases lidam com os gases que se comportam em relação com pressão, volume, temperatura e quantidade, né? Aqui temos um exemplo de como funciona. Aqui temos, ó, temperatura constante, volume constante e pressão constante na figura, né? Transformações gasosas. Vamos falar um pouco sobre essas transformações gasosas, que são isotérmica, isobárica, isocórica ou isovolumétrica. Essas são as transformações gasosas. A primeira transformação gasosa é a transformação isotérmica. O que acontece nessa transformação? A temperatura é mantida constante. O que significa? Que não há variação de pressão e do volume, né? Os cientistas que estudaram esse tipo de transformação de modo independente foram o físico e naturalista inglês Robert Bowley, né, de 1627 a 1691, e o físico francês Edmond Mariotte, de 1625 a 1684. Então, aqui no nosso gráfico temos pressão versus volume, né? E a temperatura constante, como vocês podem ver aqui no gráfico. Esse é o formato do gráfico de uma transformação isotérmica, né? Então, com isso passamos agora para a transformação isobárica. Nessa transformação, a pressão é mantida constante e há variação da temperatura e do volume. Os cientistas que estudaram esse tipo de transformação foram o Jacques Charles, de 1646 a 1823, em 1687, e depois do ano de 1802 veio Jefferson Gay-Lussac, em 1778 e 1850, né? Eles que definiram esse tipo de transformação isobárica. Temos aqui, então, o gráfico, né? Volume versus temperatura, né? A temperatura é em Kelvin. A gente trabalha com a temperatura em Kelvin. Então, temos aqui o gráfico. Temos volume e temperatura, volume 1 e temperatura 1, volume 2 e temperatura 2, né? E temos de 0 até, né, o volume 2 e temperatura 2. Aqui significa o quê? Que a pressão ela é mantida constante. Então, aqui a pressão está constante. Então, aqui está mostrando como que é esse gráfico de uma pressão constante. Aqui temos uma figura que mostra também essa pressão constante e a variação de temperatura e volume, né? Aqui vocês podem ver que no estado 1, o volume 1 está menor e a temperatura também menor. Enquanto aqui no V2, no estado 2, o volume aumenta e a pressão, a temperatura também aumenta, mas a pressão é a mesma. Com isso, podemos entrar em transformações isocórica ou isovolumétrica. O que é esse tipo de transformação? Que significa que o volume ele é mantido constante. Então, a variação da temperatura da pressão, a segunda lei de Charles e Luxac, que é sobre a transformação isocórica, diz: com o volume sendo mantido constante, a massa determinada do gás exerce uma pressão diretamente proporcional à sua temperatura termodinâmica. Temos aqui, então, pressão versus tempo. Pressão versus temperatura. Em Kelvin. Então, temos aqui 0, né?
E o gráfico, ele tem este formato, né? Temos aqui, então, o volume sendo mantido constante, né? Então, temos aqui pressão e temperatura. E o volume, ele é constante. Então, aqui temos um exemplo, né? Aqui nessa figura, temos o estado 1 e o estado 2. No estado 1, né, você vê que tem a temperatura, ela tem variação e temos a pressão também com sua variação. E aqui no estado 2, temos que a temperatura aumentou, né? Então, significa que está ali ela está subindo, e temos a pressão que também está subindo, né? Então, temos aqui uma variação. E o volume, ele permanece o mesmo, não há variação no volume, ele é mantido constante. Então, aqui tem os três transformações de como funcionam as suas equações, né? Então, temos aqui Pauli, que tem as transformações isotérmica, temperatura é constante, o volume é inversamente proporcional à pressão. Então, temos PV igual a K, então é P1 vezes V1 igual P2 vezes V2. E temos Charles, né, o Lux e Luxac, que é transformações isobárica, que é pressão constante. O volume é diretamente proporcional à temperatura. Então, temos V, né, dividido por T igual a K. Então, temos V1 dividido por T2 igual a V2 dividido por T2. E temos a transformação isocórica, que é pelo Charlie e pelo Luxac. Temos, então, volume é constante, né? A pressão é diretamente proporcional à temperatura. Então, temos pressão dividido por T, que é da temperatura, igual a K, que é Kelvin. Então, temos P1 dividido por T1 igual a pressão 2 dividido por temperatura 2. E com isso podemos entrar na Lei Geral dos Gases. O que é essa Lei Geral dos Gases? É a equação que envolve as variáveis de estado P, pressão, T, temperatura e V de volume dos gases. E é conhecida como equação geral dos gases. Então, temos aqui nossa equação geral, que é P1 vezes V1, dividido por T1. Então, pressão, volume e temperatura, igual pressão 2 vezes volume 2, dividido por temperatura 2. E a equação de Clapeyron. Essa pressão, aqui está a equação, que é pressão vezes volume igual a N, né? Vezes R vezes T, que é de temperatura. Esse N aqui é um número de mol, né? O R é a constante universal dos gases perfeitos, que significa que R é igual a 0,082 atm vezes litros por mol vezes K de Kelvin, ok? Com isso, podemos ver alguns exemplos. Aqui temos alguns exemplos desses sobre as leis dos gases, né? Sobre os gases. Primeira questão. Um gás é mantido a temperatura constante, tem pressão inicial P e volume inicial V. Determine o acréscimo percentual da pressão quando o volume é reduzido de 20%. Temos aqui o gás evolui do estado P, V e T para o estado P' de 0,80 V e T, temperatura. Como a transformação é isotérmica, temos PV igual a PI vezes VI, P' vezes 0,80 V é igual a PV. Então, P' é igual a 1,25 P. Logo, a pressão aumenta 25%. Questão 2. Um gás mantido a volume constante tem pressão inicial P e a temperatura inicial T igual a 27 graus Celsius, que equivale a 300 Kelvin. Quando a temperatura está em Celsius, você tem que transformar para Kelvin. Sempre tem que transformar para Kelvin, ok? Não podem esquecer isso.
Determine na escala Celsius a temperatura em que esse gás exercerá o dobro da pressão inicial. Então, vamos lá. O gás evolui do estado PV e 300 para o estado 2PV e T'. Como a transformação é isométrica, temos P dividido por T é igual a PI dividido por TI. T inicial, P inicial, T inicial. Então, temos P dividido por 300 é igual a 2P dividido por T'. Então, T' é igual a 600. A temperatura na escala Celsius, TC, é dada por... Se transformou para Kelvin para poder calcular, agora você vai ter que transformar de Kelvin para Celsius. TC igual a T menos 273 igual a 600 menos 273. TC igual a 327 graus Celsius. Questão 3. Uma massa de gás perfeito inicialmente ocupa um volume de 12 litros, sob pressão de 5 atm e temperatura de 50 graus Celsius. Calcule a temperatura do gás e a pressão de 2 atm e volume de 8 litros. Transformando 57 graus Celsius para a escala absoluta, vem TI é igual a 57, TI, T inicial, é igual a 57 mais 273, igual a temperatura inicial, igual a 330 Kelvin. Aplicando-se a equação geral dos gases perfeitos, temos P inicial vezes V inicial igual a T inicial, que é igual a P vezes V dividido por T. Então, é só substituir, né? 5 vezes 12 dividido por 330 é igual a 2 vezes 8 dividido por T. Dessa equação resulta T é igual a 88 Kelvin. É só substituir, gente, na equação. É só identificar o que a questão pede, dividir esses valores, né? Cada um no seu lugar, o que é pressão, o que é volume, o que é temperatura. E aí é só substituir na equação e achou o resultado. Então, é a questão 4. Uma massa de hidrogênio sob pressão de 2,5 atm a temperatura de 77 graus Celsius ocupa em um volume de 500 centímetros ao cubo. Calcule o seu volume nas CNTPM. Então, temos aqui. Inicialmente, determinamos a temperatura absoluta correspondente a 77 graus Celsius. T inicial é igual a 77 graus Celsius, que equivale a 350 Kelvin. Lembrando que eu tenho que transformar de Celsius para Kelvin. Para as condições normais de temperatura, a pressão temos T igual a 263 Kelvin, e P igual a 1 atm, que é a pressão. Então, temos P inicial vezes V inicial, dividido por T inicial, igual a P vezes V dividido por T. Então, aqui, ó, 2,5 vezes 500 dividido por 350 é igual a 1 vezes V dividido por 273. Vocês vão fazer aquele cálculo matemático, vai ficar V igual a 975 centímetros cúbicos. Então, temos aqui mais uma questão, né? Determine a massa do oxigênio, O2, que deve conter um recipiente de volume igual a 20 litros, sob a pressão de 4,0 atm e temperatura de 27 graus Celsius. Dados: massa molar do oxigênio é M igual a 32 gramas por mol. Então, temos, usando aqui a equação de Clapeyron, né? Então, temos, quando você falar em mol, toda questão que fala em mol, equação de Clapeyron. Ok? Então, temos aqui PV igual a N vezes R vezes T. Então, ficar 4 vezes 20 é igual a N vezes 0,082 vezes 300. Lembrando que esse R e esse 0,082, gente, é um valor que é dado, tá? É um valor que é de R. Então, ficar N igual a 3,25 mols. N igual a N dividido por Mzão é Mzão igual a 32 G gramas por mol, né? Lembrando que ele deu esse valor aqui. Então, vai ser Mzinho igual a N vezes Mzão. Então, Mzinho é igual a 3,25 vezes 32. Então, Mzinho é aproximadamente 104 gramas.
Então, encontramos o resultado que ele pediu, né? Questão 2. A quantidade de 2,0 mols de um gás perfeito se expande isotermicamente. Se a pressão e o volume iniciais são de 5,0 atm e 5,0 litros, o volume final de 25,0 litros, qual é a pressão final? Ele quer saber qual a pressão final. Qual a temperatura em que se realiza a transformação? E os dados da constante universal dos gases, que é o R, é 0,082 atm vezes por litro, dividido por mol vezes K, Kelvin. Vamos lá, transformação isotérmicas. Então, temos pressão inicial vezes volume inicial igual a pressão vezes volume. Então, 5 vezes 5 igual a P vezes 25. Então, P, pressão, é igual a 1 atm, né? Porque 5 vezes 5, 25. 25 dividido por 25, 1. Então, aplicando a equação de Clapeyron, ao estado final vem P vezes V, igual a N vezes R vezes T. Vai ficar pressão 1 vezes volume 25, igual a 2, que é o número que ele deu, né? Aqui, ó, quantidade de número de mols, 2, vezes constante do gás, 0,082, vezes T, que é a temperatura que ele quer. Então, vai ficar T igual aproximadamente a 152,4 Kelvin. Por que não teve a transformação de Celsius para Kelvin? Porque não precisou. Né? Não precisamos transformar, ele já deu aqui em Kelvin. Agora, se tivesse dado em Celsius, você teria que transformar para Kelvin. Então, por hoje é somente aqui algumas referências. Então, bom estudo a todos. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei, ativar o sininho e até a próxima aula, galera!